O Alexandre vai se credenciar na falar sobre isso, então vou a palavra a ele. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Aproveita a palestra, pessoal. Bom dia, turma, tudo bem? Bom dia. Eu sou o Alexandre, ou Ale, ou Ali, ou vários outros codinomes aí. Na verdade, o que o Pina falou, o professor Vinícius, né? O professor Vinícius falou, tá certo, na verdade. Eu vou falar com vocês um pouco sobre a questão do crowd design, né? Que é uma disciplina, uma área muito nova, né? E como o design pode se apropriar disso. Né? A questão aqui é, beleza, existe o crowdsourcing, existe esse trabalho com a multidão, mas como que o design pode ser útil nisso? Ou como é que o design consegue trabalhar com isso? Certo? Essa aqui é a questão aqui, não é tanto, eu não vou tentar demonstrar tanto as diferenças e sobre as nuances das coisas, mas sim como que o design consegue fazer esse trabalho de conseguir pegar, né, todas essas informações e todas essas ferramentas que existem para o próprio desenvolvimento, tanto de produtos quanto gráficos, quanto de ideias. Tá? Eu trabalho muito com a questão de desenvolvimento no sentido de ideias e criatividade. Então, só para trazer para vocês saberem quem é esse cara que está falando aqui na frente, eu venho da graduação aqui da Universidade Federal do Paraná, eu sou designer habilitado em produto, né? Então, e também fiz design de móveis na Tecnológica Federal do Paraná. Então, a minha formação profissional, na verdade, ela é muito mais voltada para desenvolvimento de produtos. Né? Então, eu trabalho, na verdade, há 10 anos já no ramo de móveis, eu desenvolvo móveis de variados tipos, especificamente de madeira, e trazendo essas consultorias de design de móveis e tentando explorar novas maneiras de criação, porque isso é um grande problema, na verdade, não só na indústria moveleira, mas eu acredito que em todas as indústrias, é atingir uma diversidade que a indústria, não que a indústria peça, mas que a indústria tem o potencial de se ter. Tá? E aí a gente fica muito nesse desenvolvimento básico, né? A gente fica muito pensando no que pode ser feito industrialmente e não o que pode ser conseguido por meio dessa indústria. Tá? E aí, pensando nisso, eu já trabalhei há muito tempo na Nova de Madeira, que é uma empresa e-commerce de móveis e tudo mais. Eu comecei a convocar lá o pessoal falando, olha, a gente tem 2 designers só, a gente está fazendo a mesma coisa, o que a gente pode fazer, a gente pode fazer. Eu comecei a procurar sobre novas maneiras de colaboração, cocriação, e aí me veio, eu criei um programa, na verdade, lá, que é um programa de cocriação com designers, tanto estudantes, quanto designers freelancers, quanto agências e escritórios de design. Então, aí meu mundo virou, assim, na verdade, porque esse trabalho ele é bem diferente do que o designer faz. Né? A gente trata aqui, na verdade, o desenvolvimento de produto como se fosse uma colaboração entre os pares. Uma colaboração entre você e outro designer, ou você, interdisciplinar no sentido de você com outro profissional capacitado, e aí você joga isso para fora da tua empresa, você joga isso para pessoas que não sabem, na verdade, o que está acontecendo dentro dessa empresa, fica bem diferente o desenvolvimento. E é mais ou menos isso que parte da proposta do crowdsourcing, da cocriação e da colaboração. É você trazer essas informações para essas pessoas e elas tenham suprimento para conseguir fazer algo interessante para a indústria. Só que o mais legal é que elas não têm nenhum tipo de vício, nenhum tipo de pensamento industrial nesse sentido. Então a diversidade aumenta muito. Tá? Tem coisa feia, tem coisa ruim, a maioria provavelmente. Quando vocês começam a trabalhar nisso, existe. Tá? Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é que mesmo com os trabalhos que não são, na verdade, interessantes para a indústria, você consegue se comunicar e elaborar, na verdade, um projeto interessante. Tá? Por isso que, quando eu criei esse programa, que é o meu primeiro royalty, que eu vou falar para vocês um pouco, que é um dos programas de colaboração que eu trabalhei, ele na verdade, a minha intenção não era virar um concurso, porque o concurso eu vejo que ele não dá certo em certos aspectos do design, e sim como vocês desenvolvem produtos, desenvolvem peças, enfim, de vários tipos, e vocês entendem que é uma construção do desenvolvimento. E aí chega alguém e te dá algo feito, claro que isso não vai ter um
fator interessante para a indústria, tá? Isso não vai ser diretamente efetivo. E era essa a minha intenção. Minha intenção era fazer a cocriação junto com esses alunos. E aí surgiu o programa, enfim, trabalhei há alguns anos coordenando esse programa, coordenando esse tipo de trabalho, não só na Meu Móvel de Madeira, mas eu criei outros programas em outras universidades, em outras associações, digamos assim. Em Santa Catarina existe uma associação de empresas chamada SCMC, que agora mudou o nome, enfim, mas era Santa Catarina Moda e Cultura, era essa a sigla que eu usava, que era, na verdade, uma prática de colaboração entre as universidades e as empresas têxteis, as empresas de moda, as empresas de design. E então participei desse grupo todo de criação, desse trabalho também. Enfim, só para vocês entenderem a experiência que eu tive nesse sentido, tá? Para vocês não acharem que foi só da pesquisa, por exemplo, não, é de uma vivência profissional mesmo, de estar trabalhando com isso e entendendo esses problemas menores. E também hoje eu sou doutorando aqui em Teoria e História do Design, trabalhando especificamente a história do curso de Design da Federal do Paraná, né? Eu vou trabalhar com a primeira turma, só para vocês entenderem um pouco do contexto que eu estou fazendo, estudando um pouco sobre a teoria e a história dentro do curso aqui. Então, no caso, como eu falei, eu já trabalhei isso aqui no processo de cocriação e colaboração por 5 anos, então eu coordenei alguns programas para vocês entenderem a questão da minha vivência profissional e o que me trouxe, na verdade, para esse mundo de crowd, porque colaboração e cocriação ele existe, tá? Mas o crowd ele é uma outra coisa ainda. Então existe a criação, existe a colaboração, a cocriação e o crowd, que é a multidão, que é você cocriar e colaborar com muitas pessoas, com várias, né? Não é uma só, não é só um grupo específico, é muita gente trabalhando ao mesmo tempo. E aí, a partir de toda essa trajetória que eu falei para vocês, me veio esse desejo de estudar essas maneiras, o que aconteceu, e daí, no caso, veio a calhar, claro, eu já estudava aqui, saí daqui em 2009, fiquei até 2013, 14, trabalhando mesmo, sem retornar à universidade, e aí eu vim com esse papo para o Aguinaldo aqui, né? O professor Aguinaldo, que alguns conhecem aqui, que é do Núcleo de Design e Sustentabilidade, sobre crowdsourcing. Ele também estava nessa vibe aí do crowdsourcing, e a gente começou a conversar e eu fiz um mestrado específico, daí sim, habilitado, do crowdsourcing dentro do design, que se chama crowd design. Por isso que eu trabalho muito com a sigla crowd design, né? Porque é dentro do design. Aí você pergunta lá, crowd o quê, né? Porque existe sempre, toda vez que eu vou falar para algum, enfim, em P&D, em artigo, em encontro de congresso, fala, eu trabalho crowd design, cara, crowd o quê? Daí você fica meio tentando explicar, né? E eu sempre falo dessa sigla que é o trabalho com a multidão. Tá? Existe um trabalho específico do designer em agenciar essa multidão, né? O desenvolvedor, né? Não sei se vocês estão habituados com o conceito de meta design, que é pensar o projeto e não fazer o projeto ainda. Então existe todo esse conceito em cima de você pensar o projeto para a multidão ser inserida nele. Então o crowd design é basicamente isso, e ele envolve todas as etapas de produção ou de desenvolvimento dentro e juntamente com a multidão, o que é diferente, por exemplo, de um crowdsourcing. O crowdsourcing ele é apenas uma etapa, geralmente, a ideação, ou você manda uma ideia, isso é um crowdsourcing. Tá? No crowd design a gente tenta trabalhar as diversas etapas do desenvolvimento do design, né? Desde a pré, pós e o desenvolvimento, juntamente com a multidão. A multidão tem esse fator de influência, né? Não vou dizer o fator de decisão, mas o fator de influência em cima do desenvolvimento. E aí, só para vocês entenderem que existe o crowdsourcing, que a gente sempre tenta retratar um e outro, o crowdsourcing fica em cima de tudo, ele é o guarda-chuvão de tudo. Tá? Se vocês forem pensar, crowdfunding, crowd creative, crowdstorm, crowd collaboration, crowd vote, crowd opinion, crowd processing, e existem milhares desses. Tá? Milhares não vou dizer, mas muitos. E aí, o crowdsourcing, ele segura tudo, tá? Porque ele parte do momento que a multidão é a fonte de algo, crowdsourcing, né? Então a fonte é a multidão. Então tudo que é passado pela multidão, na verdade, tudo que é dado pela multidão, existe um crowdsourcing. Claro, existem algumas delimitações para ser crowdsourcing, para não ser, para ser cocriação, para ser open innovation, inovação aberta, enfim.
que eu acho que eu não vou entrar aqui, porque daí não é o mérito da questão aqui da apresentação. Mas só para vocês entenderem que existem várias coisas e o design se encaixa também dentro disso. E aí, só para vocês entenderem todo esse plano do guarda-chuva, o crowd-design ele se encaixa em um deles lá, embaixo do crowdsourcing. Tá? Ele é uma forma de crowdsourcing. E aí, no caso, o que é o benefício desse crowd-design ou crowdsourcing? Primeira coisa, se você faz esse projeto, isso já é constatado, se você faz esse projeto de maneira metódica, sistemática, né, e de forma, não vou dizer correta, mas de forma ideal, existe um baixo custo em relação aos métodos convencionais. Por quê? Porque é muita gente trazendo ideias para você, e não só um designer trazendo 10 ideias. Então são várias pessoas trazendo ideias. Só que isso tem que ser um método que seja também dinâmico, mas que seja sempre constante. Porque você vai entendendo qual é o processamento dessas ideias, qual é o processamento desse tipo de desenvolvimento. Tá? Porque se você faz uma vez só, isso pode acabar dando um tiro no pé, porque ele pode ser muito custoso fazer um curso, fazer um desafio de design e não ter nenhum tipo de resultado. Então a questão é você ter essa constância de desenvolvimento. E também o aumento de diversidade e criatividade dos seus processos, que foi o que eu senti lá no começo, quando eu estava desenvolvendo com apenas 2 designers um portfólio de 600 produtos. Né? Como é que 2 designers tomam conta disso? Não tem como. Você vai ficar por vertentes, né, em poucos anos. Então a questão era trabalhar com essa diversidade do pessoal fazendo esse desenvolvimento. Então, só para vocês entenderem também na questão do crowdsourcing, existem alguns pilares para a gente trabalhar. Então, para vocês que pensam em trabalhar com multidão, sempre tem que entender que existem esses 3 pilares, essencialmente no crowdsourcing. Você vai falar, eu vou fazer crowdsourcing. Vai ter que ter esses 3. Tá? O primeiro deles é a multidão, ou seja, um grupo de pessoas, pode ser definido ou não, isso vai de cada autor, vai de cada discussão, pode ser definido ou não, mas um grupo de pessoas que geralmente espera-se que seja heterogênea, que sejam pessoas que estejam de vontade própria lá, você não vai forçar ninguém no crowdsourcing a fazer o que você quer. Você geralmente você manda um desafio e a pessoa que quiser envia por vontade intrínseca. Claro, existem fatores explícitos nisso, né, os benefícios, enfim, vai ganhar tantos mil reais, vai ganhar um produto, isso também existe. Mas geralmente é uma vontade da pessoa, é uma vontade do carinha da multidão lá de enviar o produto para você, de enviar a ideia para você. Tem que existir uma forma de agenciamento, que é a plataforma. A plataforma é aquela que centraliza, na verdade, as ideias. Tá? Pode ser assim, a plataforma ela pode ser desde uma plataforma específica, enfim, vocês podem conhecer o Kickstarter, né, que é uma plataforma que centraliza todo esse tipo de desenvolvimento, ou pode ser um e-mail, por exemplo. E-mail é uma plataforma de centralização desses tipos de ideia. Tá? Claro, daí para crowddesign, para itens mais específicos, daí exige-se sim outras questões para se tornar uma plataforma, mas aqui eu não vou entrar também no mérito. E o crowdsourcer lá, que é, na verdade, aquele cara que está pedindo o desafio. Olha, eu preciso de tal coisa, quem aí quer fazer? Então esse cara é o crowdsourcer. O crowdsourcer pode ser tanto uma empresa, uma organização, ou pode ser uma multidão também. Então, por exemplo, vocês aqui, alunos, a gente está precisando fazer um novo centro acadêmico. Então vocês fazem um agenciamento entre vocês, falando, olha, a gente vai mandar um desafio para todos os alunos para criar um novo centro acadêmico. Então é uma multidão que necessita e uma multidão que vai criar, certo? Só para vocês entenderem comigo nesse sentido. E aí, lá na minha dissertação, eu construí toda uma questão de, juntamente com outros autores, eu construí toda uma questão de dinâmica desse tipo de coisa. Que é o que entra de benefícios, o que entra de tarefa, quais são a relação entre eles. Então existe lá o crowdsourcing, é a multidão portadora de problemas, existe a plataforma e a multidão que soluciona. Geralmente existe para ser crowdsourcing, existe esse tipo de fluxo. Tá? Geralmente o crowdsourcer passa o benefício para a multidão solucionadora via plataforma ou diretamente, né? Então pode ser os dois. O benefício pode ser tanto dinheiro, quanto produto, quanto reconhecimento, tá? Não precisa ser. O benefício não necessariamente ele é extrínseco, né? Ele é algo que seja de valor financeiro, enfim. Ele pode ser outros tipos de benefícios, tá?
como reconhecimento. Parabéns, você ganhou uma menção rosa. Tá? Isso já é um reconhecimento e o designer, né, enfim, que quer desenvolver isso, ele também busca, de certa forma, ou portfólio, enfim, coisas nesse sentido. E daí a multidão pede, manda a tarefa via plataforma ou via diretamente. Então, aqui na verdade, você pensa, o que me perguntam muito, mas você está falando que ele vai diretamente da multidão para outra, né, para o crowdsourcing, então a plataforma não é exigida? Não, a plataforma ela sempre tem pelo menos um ponto aqui que ela tem que ter a centralização. Tá? Aqui eu trabalho muito com a plataforma agenciadora, do desafio, mas a plataforma pode ser o e-mail, como eu falei. Ele vai receber por algum momento isso, tá? Em algum e-mail, na verdade. E aí os princípios desse crowd-design que eu trouxe também na minha dissertação e que vários autores dizem que primeiramente eles precisam ser de participação voluntária, você não vai forçar ninguém a fazer o teu desafio, tá? O que acontece muito, por exemplo, em concursos mesmo, assim, ou quando vai, por exemplo, o lema do crowdsourcing, por exemplo, em concursos, a sala inteira vai fazer uma disciplina e vai ganhar nota, certo? Para um concurso. Isso no lema de crowdsourcing, isso não é bem visto, tá? Enfim, claro que é uma maneira de agenciar todo esse concurso, mas no caso, na maneira do crowdsourcing de se ver, não é interessante. Existência de benefícios individuais e elementos de gamification também é algo bem importante quando vocês estiverem pensando algum desafio, alguma tarefa para passar para outro designer. Pensem nisso, que existe um benefício individual e exige-se, quando você trabalha com multidão, pelo menos um passo a passo, algo para você fazer algo que seja interessante, a pessoa dentro do movimento do crowdsourcing. Processo inclusivo, a participação de não especialistas, isso é importante também porque corrobora com a ideia de diversidade. Tá? A gente já numa escola de design aqui, a gente vem pensando ano a ano já de uma certa metódica, né? Uma sistemática, então isso vai moldando o nosso pensamento também nesse sentido, e pessoas que são de fora podem trazer insights bem interessantes quanto a isso, quanto a outras ideias. E a noção de práticas éticas em todo o processo. Isso aqui, na verdade, ele é o item, assim, número 1 essencial no crowdsourcing, que é, por exemplo, acredito que todo aluno aqui, quando vai enviar um concurso, fala, mas eles vão pegar e vão copiar meu desenho depois, ou eles vão pegar a minha ideia, ou eles não vão pagar, aquela coisa toda. Existe todo um trabalho, na verdade, dentro do crowdsourcing, do crowddesign, para ser transparente e ético. Então, isso é exigido, na verdade, quando você for fazer um desafio de design, ou de qualquer coisa. Mostrar que existe essa idoneidade, existe essa ética, quanto a, não, se você não for classificado, a gente não vai usar seu desenho, vem aqui, contrato e tal. Exige-se isso porque isso dá mais segurança para mais pessoas enviarem esse projeto. Sobre a questão do crowdsourcing, né? Você como o cara que vai agenciar, vocês que são designers, vocês estão pensando em práticas colaborativas, dentro do crowdsourcing existem algumas coisas. Então, primeira coisa, prover incentivos para a multidão, nem que seja falar, a gente vai, sei lá, vai publicar isso no nosso blog, isso já é um incentivo à multidão, tá? Porque não dá para você receber todas as ideias, falar esse ganhou e pronto, e ficou e você só conversa com aquela pessoa ali. Não, você tem que explicar para a comunidade toda que esse foi o ganhador, que esse aqui e tal foi classificado. Isso é importante para manter essa comunidade ativa, tá? Também a chamada aberta para a solução é algo bem importante, né? Você fazer uma chamada aberta, tanto assim, também isso existe umas discussões, mas chamada aberta no sentido de trazer para toda a comunidade se elas têm ideias para enviar para você. Tá? Você pode fazer isso dentro de uma empresa, por exemplo. Você pode fazer uma chamada aberta dentro de uma empresa. Colocar lá um editalzinho lá e falar, olha, como melhorar a situação do lixo da empresa, aquela coisa toda. Isso é um crowdsourcing que se usa dentro de uma multidão específica, mas de chamada aberta. Você pode deixar qualquer um dar ideia, tá? Desde o CEO até o pessoal da limpeza, falar sobre a questão do problema específico. Deve ter postura ética e dar liberdade ao participante, no sentido de a postura ética, eu já falei um pouco sobre isso, né? Não usar, por exemplo, informações específicas lá, ficar lá stalkeando os usuários, isso aqui é design, isso aqui não é e tal. Isso é bem antiético da parte do crowdsourcing. E também a questão de liberdade ao participante, no crowddesign é bem específico porque existem etapas de desenvolvimento. E às vezes o cara está na última etapa e fala, não quero mais, tchau.
E aí você não pode obrigar ele a falar, não, você fez até essa etapa, agora você vai terminar, ou a gente vai usar esse desenho. Não. Geralmente a gente trabalha com a questão da liberdade desse participante, ele sendo o fator motivador da coisa, tá? E não você tentando carregar isso nas costas. Enfim, essa minha dissertação que foi desenvolvido nela, só para vocês entenderem, foi todo um modelo adaptado para crowd design. Eu peguei de um modelo de um autor, Rosenfeld, entre outros, ali, que é um modelo já bem, como dizer, na engenharia de produção, ele é bem já corriqueiro, usado, tradicional. Então ele trabalha toda a questão de pré-desenvolvimento, desenvolvimento e pós-desenvolvimento do produto, né? Toda a questão de projeto informacional, conceitual, detalhação e tal. E eu, dentro dos autores que trabalham em crowdsourcing, crowd design, crowd tudo, na verdade, que eu fui procurar, não só dentro do design, mas sistemas de informação e todos os outros itens, eu consegui encontrar o que está em colorido aqui, ó. Eu consegui suprir no modelo adaptado diversas partes desse modelo adaptado, desse modelo convencional de desenvolvimento. Então, eu consegui adaptar diversas etapas dentro desse modelo tradicional no crowd design. Tá? E aqui sim ele se torna um crowd design, porque ele tem daí desde a coleta do problema, a fase de iniciação, preparação, você engajar sua multidão a entrar no desafio, a execução do desafio ou a tarefa, ideação, avaliação, detalhes e resultados, monitoramento, performance e formulação desse continuamente. Então, todas essas etapas têm pelo menos uma forma do crowdsourcing atuar no desenvolvimento de produto. Tá? Aqui especificamente eu trabalhei obviamente com produtos artefatos, tá? Dentro das empresas, ou seja, produtos artefatos físicos, né? Artefatos que precisem de um processo industrial físico, né? Para conseguir, enfim, ser comercializado. E aí o que o designer precisa? Isso foi depois, né, a constatação da minha dissertação foi algumas coisinhas dentro que o designer precisa para desenvolver isso. A primeira delas é desenvolver o briefing simples e direto, isso porque a gente fez várias constatações e várias comparações de briefings específicos com números de informações e viu que os números de informações, elas, quando é muito, na verdade isso mais confunde a multidão do que traz uma elucidação. O outro é estabelecer passos para que o desenvolvimento aconteça de forma clara. Então, dentro do crowd design, por exemplo, tá? Que é esse processo todo. Tem um processo tal, você vai mandar a ideia desse jeito. Tem um processo tal, você vai avaliar desse jeito. Isso deixa muito mais fácil a leitura de quem está trabalhando, quem está desenvolvendo junto com você. Desenvolver a comunicação e salientar os benefícios. Então, desenvolver a comunicação é algo que é essencialmente importante dentro do crowd design e crowdsourcing, que é você dar importância, você trazer o engajamento para essas pessoas, para elas quererem, na verdade, fazer isso, né? Então, mostrar que o desafio é importante, mostrar que ele tem relevância, fazer ele ser divertido, né? Um fator de diversão é bem importante, gamification também, que eu falei, ele é bem importante em processos como esse, e criar um desafio que empolgue a multidão, tá? Isso também, assim, existe uma constatação também de que desafios que são mais preeminentes na sociedade, por exemplo, questão de inovação social, questões mais ligadas à relação, que são emergentes, eles têm, na verdade, uma adesão, não vou dizer maior, mas uma adesão mais unitária, na verdade, por parte da multidão. São mais pessoas que são mais engajadas já e que já trazem inputs para isso. Quando o desafio ele é um pouco mais disperso, na verdade, dessas questões, vai uma pessoa que é interessada em uma coisa, vai outra que é em diferenciação de ideias é bem grande, tá? Então, alguns cases, só para vocês entenderem também a questão de como se faz isso, né, e quais são os resultados dessas práticas. A primeira que eu trago foi, na verdade, isso não foi especificamente de crowdsourcing, mas de colaboração e cocriação, que foi uma sapateira que eu desenvolvi junto, que eu, na verdade, não, eu só agenciei, na verdade, eu mediei, que o designer
dentro da empresa ele não desenvolve, né? A gente tem até esse cacoete de falar. Mas na verdade, o designer dentro da empresa ele medeia né, esse desenvolvimento, tá? Ele faz a mediação desse desenvolvimento, ele não trabalha em cima do desenvolvimento. Ele pode trazer suas questões, avaliação, mas ele não faz nada em cima dele, tá? E esse é um exemplo que quando um aluno trouxe, né, fora do contexto todo da empresa, trouxe essa ideia, ele era um trambolhaço e a gente foi trocando, na verdade, informações até chegar nesse tamanho, onde coubesse os sapatos, né? Então ele pode ser também outro tipo de função, coisas que assim, pelo menos na minha concepção dentro da empresa seria algo muito difícil de acontecer no desenvolvimento. Tá? Alguém que já está dentro lá e já está pensando, na verdade, em outras questões industriais. Por exemplo, isso aqui, ó, essas ligações de madeira, aqui, ó, essas cruzadas, né, que existem aqui dentro do móvel, isso aqui é dificílimo de fazer, tá? Por um processo industrial. E existiu toda a questão da abertura da pessoa que estava fora, de querer mandar e tentar, de alguma forma, falar, não, vai dar certo, porque isso aqui, quando você está na indústria, você já fala, é problema, isso aqui é problema, isso aqui é problema, isso aqui é problema. E isso acontece em várias indústrias, na verdade, quase todas elas. Né? Entender as limitações também é um problema nesse sentido. Então, esse aqui foi um programa que eu falei lá, que era do meu primeiro ROD, que é para novos estudantes de design e arquitetura. Né? E daí a gente, depois disso, abriu um programa que existe até hoje, né? Eu já não sou mais funcionário de lá, mas existe até hoje esse programa, que também trabalha aberto para qualquer escritório de design ou designer enviar. Você pode enviar um e-mail, vocês vão conversando. E a questão é que os designers internos, eles colaboram com o desenvolvimento externo, que é uma coisa que aí sim precisa ser instaurado assim, nas culturas. O designer interno ele também é um cara que vai fazer essa mediação dos produtos que são desenvolvidos, e não só os dele, não só da equipe dele. Tá? Ele tem que ter essa noção de que coisas que vêm de fora, eles precisam sim, não só reprovar ou aprovar, mas precisam ter essa comunicação para fazer o desenvolvimento dar certo. Aqui é um caso, cadeira híbrida. A cadeira híbrida chegou lá, era assim. E daí, depois de muita conversa, a gente foi mostrando que existem certos processos que não dariam certo, e aí ela se transformou em banqueta. Tá? E aí, enfim, foi, depois para a produção e tudo mais. Isso aqui é legal até para vocês entenderem como é enviado um projeto, tá? Geralmente quando tem abertura de... Claro, isso aqui é bem rápido, né? Não é, por exemplo, concurso exige uma prancha um pouco mais bem elaborada e tudo mais. Mas isso aqui já é suficiente para uma indústria entender qual é a ideia e qual é a concepção do teu projeto. Então passa para cá. O que seria aquele negócio que já abriu? Oi? No primeiro desenho, o que seria? Isso aqui seria um estofado. Tá? Então ele tentou fazer um estofado dentro da madeira, a gente foi explicando certas questões e aí retiramos. E aí existe toda a questão do ego, da questão de você trabalhar com isso, com a comunicação, que é bem importante, na verdade. Você falar não, tá feio, ou não, tá ruim, isso brocha o cara totalmente. Então a intenção é sempre dar o pulo à frente, sempre tentar trazer a etapa próxima para você conseguir desenvolver junto. Tá? Isso não só no crowdsourcing, enfim, todos os tipos de maneira, todas as maneiras de colaboração e de desenvolvimento conjunto. Tá? Então saiu essa, depois foi comercializada e tudo mais. Então, só para vocês entenderem que o projeto que teria sido perdido pode transformar em algo de valor depois. Tá? Enfim, então, qual que é a constatação é que essa comunicação é necessária dentro desse processo, via e-mail, via zap, via qualquer coisa. Tá? Aí a questão é o agenciamento de vocês. Uma coisa também que a gente implantou lá seria os designers, né, os internos, fazendo parte da tomada de decisões, que é uma coisa importante, não é só um coordenador de design falando sim, não, e faz isso, faz aquilo, mas as pessoas entenderem que, porque tem um fator, na verdade, que sempre existe, a colaboração vem de fora, meu Deus, eu vou perder o meu emprego, eu estou desenvolvendo dentro. E na verdade isso aqui, quando a gente faz eles tomarem o processo de decisão, né, tomada de decisão dentro desse processo, eles entram juntamente para ser um ator dentro dessa prática. Então ele não mais se sente como concorrente da pessoa que está mandando de fora, mas sim uma pessoa que está
junto com o resto para desenvolver, para ter um fim. Aqui são dois outros exemplos de imóveis que foram desenvolvidos lá de fora, já com agenciamento também, de comunicação e tudo mais. Essa estante aqui, ela tem, deixa eu ver se eu trouxe, não. Aqui, ó, ele tem esses cabinhos aqui, isso aqui é tudo furadinho, tá? E aí ele tem esses cabinhos onde você vai fazer a sua configuração de estante. Isso também, para algo que fosse uma pessoa de dentro, exige, na verdade, toda uma desconstrução para chegar nisso, certo? Então, pessoas de fora, com a sua diversidade, com as suas vivências, conseguem trazer isso bem mais rapidamente. E se você tiver uma forma de agenciar isso, fica bem mais claro. Também tem esse aqui no caso, que é já pessoas que olham o portfólio lá da empresa e fazem algo muito parecido. Também tem, não é só pessoas que mandam algo muito longe, muito extremo. Também tem pessoas que entendem lá o portfólio e tentam mandar meio que para conversar com a sua linha, tá? Então tem das duas formas isso. Então, na verdade, você não vai só receber ideia louca, ideia maluca, você vai receber ideias de todos os tipos, né? Um range, enfim, bem grande. E daí você fala, beleza, eu quero desenvolver, o que eu faço? Eu sou designer, eu sou aluno, eu quero trabalhar em cima, não consigo ainda coordenar um projeto, o que eu posso fazer? Existem várias plataformas de crowdsourcing trabalhando com isso, tá? A primeira delas foi uma que eu estudei, na verdade, que o professor Aguinaldo até traz a questão dessa plataforma, trabalha juntamente com o pessoal de lá, que é a Inonatives, que é desafios, na verdade, aplicados para a sustentabilidade. Tá? Então eles têm vários desafios dentro da plataforma que você pode trabalhar em cima disso. Você pode enviar sua ideia, você pode fazer até ela se tornar algo real. Tá? E assim, pelo menos a Inonatives que eu conheço, ela trabalha geralmente com benefícios já um pouco mais, enfim, dinheiro, questões de reconhecimento, bolsas, então elas conseguem trabalhar com um ganho, na verdade, para vocês que desenvolvem bem interessante. Também tem a Lego Ideas, que é algo já dentro de plataformas, que é a Lego Ideas, ela criou uma plataforma para você enviar a sua família, né, o seu tipo de projeto de Lego. E se ele for bem aceito pela comunidade, porque existe uma comunidade bem grande nessa plataforma, inclusive, se ela for bem aceita nessa comunidade, o seu projeto ele é produzido. Tá? Ele tem várias questõezinhas ali por dentro, mas ele pode ser produzido. Então tem gente que manda desde lá dos Incríveis até Star Wars, até enfim, Harry Potter, eles vão mandando o castelo do Harry Potter, tal coisa do Star Wars. E isso, se é bem aceito, vai podendo ser desenvolvido. O legal dessa plataforma é que o processo de votação não é só gostei ou não gostei, né? Isso. Você vota, por exemplo, eu voto se eu gostei, se eu compraria, para que faixa etária que eu acho, tal. E daí eles têm toda uma forma de decidir se eles vão produzir ou não a partir desse tipo de Exatamente. Não só um monte de gente gostou, mas quem que é o público desse tipo de produto? Exatamente. É mais simples, mais complexo, de acordo com o público, né? Isso então, é mais ou menos o crowdsourcing, com crowd opinion, com crowd evaluation, que é a avaliação. Então eles trabalham muito nessa questão hoje, tá? Em várias plataformas. A outra é a 99 Designs, que é bem conhecido, que você pode trabalhar dentro como um colaborador lá e você faz diversos freelas. Tá? Eles trabalham alguns métodos de contests, né, de concursos ou de desenvolvimento juntamente com um crowdsourcer. Tá? Então é uma empresa que precisa de uma embalagem, uma empresa que precisa de um logo e tudo mais, e você vai desenvolvendo em cima e juntamente agenciado pela plataforma você envia para a pessoa. Então vocês vão conversando e eles podem trabalhar concursos, por exemplo, a melhor logo, enfim, recebe lá um prêmio e tal. Também tem a Beta Brand, que assim, ela não é tão nova, mas ela está começando a ganhar, na verdade, vamos fazer uma visualização maior agora, que é uma plataforma de crowdsourcing para moda. Então as pessoas mandam, na verdade, ideias, né, de desenvolvimento e aí ela, enfim, traz aqui toda a questão de informação do que é. E se recebeu tanto número de votos, ela vai mais para a home, até a própria Beta Brand, que ela tem, aqui no caso tem, não está, mas está aqui em cima, tem para vender, então ela incorpora no portfólio dela o desenvolvimento. Tá? Então é uma empresa que tanto vende a roupa quanto agencia o processo de crowdsourcing. E assim, acho até interessante vocês entrarem, porque assim, tem de todo tipo, tá? Não é só
aqui parece que só tem saia, né? Enfim, mas tem de todos os tipos. E aí você pode fazer novos conceitos, aqui os cortes, né? Que eu até peguei esse aqui exatamente para isso. Você pode elaborar novos conceitos e, se for bem aceito pela comunidade, é produzido. CrowdSpring, que é uma plataforma também que trabalha desde desenvolvimento, por exemplo, igual na Nine Designs, que é logos, até produtos hiper complexos. Então você trabalha em várias avaliações, em várias formas ali dentro. Então é uma plataforma bem complexa, bem interessante para quem quiser trabalhar já algo um pouco mais bem elaborado. É uma plataforma que tem uma concorrência muito grande, tá? Para vocês entenderem que existem pessoas que estão trabalhando e só fazendo isso, tentando desenvolver para esse tipo de coisa. A CAD Crowd, que é só para modelagens. Então você, por exemplo, dono de uma empresa, precisa de uma modelagem desse meu produto, tiro foto, mando medida, o cara vai lá e faz. Tá? E aí tem outra parte que é você modela e trabalha a questão de fazer as entradas. Por exemplo, eu sou de uma empresa, eu preciso de um som, caixa de som, sei lá. Eu mando um contest lá e daí várias pessoas enviam. Tá? Então isso também é bem legal, até para quem está querendo aprender modelagem, querendo trabalhar com isso, vale a pena tentar, porque na verdade o crowdsourcing também vai de um trabalho da multidão que é de querer aprender a coisa também, tá? Então vocês também têm essa opção, na verdade, de serem ativos na questão de aprender, né, esses modelos. A OpenIDO, que é só muito mais voltado para serviços e questões de inovação social, então a gente trabalha já também, vocês podem trabalhar em grupos, trabalhar com associações para trazer soluções para desafios que eles passam, então desafios geralmente bem contundentes, bem emergentes dentro da sociedade, né? Geralmente tem parcerias lá, Bill e Melinda Gates, vários outros tipos de empresas que daí também trazem benefícios, trazem outras questões para a multidão participar. A questão também aqui agora de empresas, eu estou fazendo uma pesquisa agora para saber que empresas brasileiras estão trabalhando com isso, qual é o tipo, né, de desenvolvimento que acontece e tudo mais. Então, existe nesse tipo, dentro do crowdsourcing, existe o crowdsourcing competitivo, que a gente chama, que são esses concursos que a gente já está bem acostumado na área do design, né? Então, o Talkstop, o Prêmio de Design Universitário, que trabalha com um briefing bem tranquilo de se entender e algumas etapas de desenvolvimento. A Oxford, o Prêmio Oxford de Design, que é de cerâmicos, muito mais voltado para estampas, né? Então, você trabalha a questão de desenvolvimento das cerâmicas. Tem a 3M também, que trabalha dentro de uma plataforma deles, lá, a plataforma de colaboração deles, vários desafios. Então, qual será o futuro da embalagem? Daí você pode enviar, daí aqui na verdade são ideias ainda, e depois eles trazem, vão fazendo várias, filtram na verdade, para chegar em desenvolvimentos específicos. Qual ideia criativa resolveria o problema na sua comunidade? Então eles trazem vários problemas nesse sentido também. A 3M é uma plataforma bem legal. E aí os concursos, né, falando sobre os concursos, eu trouxe, na verdade, para vocês também aqui um pouco do que eu estou desenvolvendo de pesquisas. Tá? A primeira delas, que eu agora no 13º PD, eu fiz um artigo, na verdade, de iniciação científica junto com um aluno, que é sobre as capacidades dos alunos de design e as plataformas de crowdsourcing. Então, eu comparei, na verdade, a DCN, na verdade, né, as diretrizes curriculares nacionais para o design. Então, o que o MEC diz que um designer precisa para ser designer formado. Então, eu peguei toda a questão de capacidades deles e fui ligando junto, né, com as plataformas quais são as abordagens que elas podem propiciar. Então, por exemplo, uma plataforma de crowdsourcing ajuda no desenvolvimento de ideias e tal coisa, outra é no entendimento de processo produtivo. Então, eu fui linkando várias delas, então já está publicado lá no 13º PD. Existe uma pesquisa agora que a gente está trabalhando junto com uma outra aluna, que é a Ana, que a gente está pegando essas empresas brasileiras e entendendo quais são os resultados dentro do crowdsourcing, que é algo interessante, na verdade, saber quais são os resultados diretos e indiretos disso. E para vocês que são da Federal e são arquitetos, tem até um pessoal da Universidade Positiva aqui do ladinho, existe um núcleo de design de sustentabilidade aqui no 7º andar,
que eles trabalham, tem uma linha de pesquisa lá em um grupo chamado Lansing, que eles trabalham exatamente novas formas de desenvolvimento em design e pensar o design, e uma delas é o crowd design. Então eles trabalham muito especificamente dentro de plataformas, existe toda uma movimentação mundial para se entender isso, tá? Não é uma coisa só do professor Alexandre ou do professor Aguinaldo, enfim, existe todo um universo tentando entender de que forma essas pessoas estão se agenciando para conseguir desenvolver produtos, ideias, né? E o núcleo aqui, ele centraliza muito dessas conexões que a gente trabalha aqui no Brasil, tá? Só para vocês entenderem que tem coisa importante também acontecendo aqui perto da gente. E é isso, gente. Seria isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Ale, Diga. como fica nesse processo a questão de direito autoral, do lucro da empresa, do projeto gerado, conforme isso acontece, né? Se gera um produto para a produção, a patente em nome de quem? Existe assim, não tem assim ainda não está bem desenvolvido esse estudo, né? Até na minha própria dissertação, eu procurei muito sobre propriedade intelectual mesmo, para saber qual é o tipo de relação que existe, mas é muito aberto. Então, o que eu consigo ver empiricamente, na verdade, é que, geralmente, a propriedade do desenvolvimento passa para a indústria, e aí ou é pago, né, por esse desenvolvimento, ou é trabalhado em forma de royalty. Então você trabalha pela royalty pela venda, ou royalty por, enfim, várias coisas. Mas o royalty, por exemplo, que tem uma multidão, sei lá, um grupo, 50 pessoas participaram do processo. Mas 50 receberiam royalty? É que depende muito do tipo de filtragem que você faz, né? Se for assim, as 50 pessoas trabalhando, sim, vai ser dividido entre as 50. Se for, por exemplo, uma filtragem que acontece e só 2 pessoas estão no processo final, ou só uma envia a ideia, né? Enfim, as 50 pessoas, cada uma envia uma ideia escolhida uma, vai para a pessoa somente. Então ela é muito ainda um trabalho individualizado, ela trabalha ainda nesse sentido. Isso é uma questão bem forte, na verdade, bem premente, né? A questão de como dividir esses louros, digamos assim, no negócio. Né? Eu fiquei justo nessa dúvida, talvez complementa, não especificamente do registro, mas o crowd design, ele pode ser tanto desenvolvido como multidão trabalhando como coautoria, ou pode ser só uma chamada do crowd para ter várias ideias individuais. Sim, ela pode trabalhar tanto, por exemplo, a multidão trabalhar em inputs em todos os momentos, ou uma pessoa trabalhar com input em todo o processo. Ou vários inputs. Exatamente. Daí, esse tipo é mais fácil, porque é um cara ou uma cara que está lá fazendo o negócio. Agora, quando é esse input de várias pessoas, isso na verdade traz várias questões aí que não são ainda resolvidas. Muitas das plataformas elas não trabalham mais desse jeito por causa desses problemas. Se você for entrar, por exemplo, na CrowdSpring, ou tem uma outra plataforma chamada Nocenti, que é uma plataforma que trabalha assim, qual será o novo reator atômico da NASA, coisas nesse sentido. E eles trabalhavam muito colaborativamente, eles tiveram que tirar isso e escrever um contrataço, assim, você vê o contrato deles, assim, é uma coisa imensa, porque houveram muitos problemas nesse sentido. A gente até sabe de alguns de assim, empresas, plataformas que tiveram que fechar ou mudar o nome, fazer todo um trabalho para conseguir ainda trabalhar, porque senão ia morrer, você sabe. Então, o maior problema, na verdade, é essa questão de propriedade. Aí, por isso, as plataformas trabalham de forma individualizada. Mande a sua ideia, ou mande o seu grupo de 5, grupo de 2, enfim, daí faz esse tipo de agenciamento. Tem um acordo claro antes de começar, né? Sempre um contrato, tem sempre uma questão de explicitar o direito, tanto intelectual quanto da propriedade industrial, né? Então, tem esses dois lados tem que ser explicitado isso. Então, uma coisa que, por exemplo, quando eu conversava com o Edi, que é do Talkstop, que faz o concurso e tudo mais, no começo, até, enfim, a sua 8ª, 9ª edição, era muito vago essa questão de o que era propriedade e o que não era, e daí muita gente teve uma adesão muito baixa no tempo, porque as pessoas ficaram, o cara vai pegar minha ideia e depois daqui um ano vai estar lá no Talkstop e depois sem nada. Então tinha muito esse problema. Eles tiveram que elaborar toda uma questão de idoneidade, de propriedade para chegar no que é hoje, assim, no conhecimento
Existe, mas ele não é tão usado mais, tá? Ele é usado mais de forma individual. Mas dá para dizer que, não sei, eu tenho essa impressão de que se todas as etapas forem coletivas, você tem uma riqueza maior. Com certeza. Isso é o que é defendido, né? Ainda só não se encontrou, assim, a ideia está ali, mas a forma econômica disso ainda está, que é a questão mais latente agora. Posso complementar ainda a minha questão? Porque eu tinha a impressão que isso era crown design, quando você está criando meio que em colaboração. Porque senão fica muito parecido com o que a gente tinha antigamente de concursos. Mas é que a questão é que o crown design ele é aberto, na verdade, para diversos inputs, né? Então o concurso ele geralmente é tratado, por exemplo, eu não sei o que você está fazendo, eu envio para tal e você envia para tal, então fica ali. O crown design eu consigo entender qual que é a submissão, o que as pessoas estão enviando, né? Existe toda uma questão também de contrato, de cópia, né? Se existe uma similaridade, isso já pela comunidade já é downvote, né? Então existe toda uma questão da própria multidão agenciar isso. Então, na verdade, é esse ponto que é... Essas seriam as diferenças de um concurso tradicional do crown design. Existem formas, geralmente o que é defendido no crown design é você poder observar o que as pessoas estão enviando também, entender aquilo e enviar a sua. Né? Não virar um concurso onde você envia tudo, e ninguém sabe o que está acontecendo lá. Certo? É uma forma de você entender qual é as soluções que acontecem. Mais alguma pergunta? Pessoal, se alguém tiver mais uma pergunta, dê mais uma, só para adiantar a horário. Eu fiquei daí com uma dúvida, então a gente está falando, né, do concurso, do crowd design, e você trouxe o exemplo da Tokstok. Deu o exemplo da Tokstok do concurso, né, do prêmio universitário, na verdade é só um exemplo do que não seria crowd design. É que ele é englobado dentro do crowd por causa da multidão, tá? Mas ele se chama crowdsourcing competitivo, que é uma forma de centralizar em algo e as pessoas não conseguirem olhar o que as outras pessoas estão fazendo. É porque eu ia dizer, a gente não tem acesso às vezes nem ao que aconteceu nos anos anteriores. É super difícil achar um material a respeito do concurso da Tokstok, que foi feito já. É um modelo que no crowdsourcing ele não é defendido, assim, vou dizer, nos mandamentos do crowdsourcing ele não é defendido. Falar assim, você vai segurar todas as informações e não depois disponibilizar isso, isso é algo que é inconcebível para a gente. Pode repetir o termo que você usou? Crowdsourcing competitivo. Em inglês eu não vou lembrar direito qual que é, mas tem crowdsourcing colaborativo